Olá, pessoal. Meu nome é Camila. O artigo que eu vou apresentar é o Governança Familiar, Papéis e Responsabilidades do Conselho de Família. Esse artigo é fruto da minha dissertação de mestrado. Bom, eu iniciei o artigo realizando uma revisão bibliográfica sobre governança familiar e sobre empresas familiares. E um ponto importante a ser destacado nessa revisão é o papel que as empresas familiares têm na economia mundial, né? Elas são uma forma organizacional única, têm transações extremamente complexas, né? Não se limitam, não se restringem somente a transações econômicas, até porque elas necessitam da cooperação no âmbito da família, né? E algo que ainda não é muito claro ou explorado na literatura são os papéis e as responsabilidades do conselho de família, na governança familiar e no âmbito dessas empresas. Portanto, a minha questão de pesquisa é como o conselho de família está inserido na governança familiar e quais são os papéis e responsabilidades desempenhados por esse órgão. Então, do ponto de vista teórico, o estudo ele visa contribuir para o aumento do conhecimento sobre o conselho de família e a governança familiar, e do ponto de vista prático, né, foi possível observar que essa estrutura ela surge e amadurece principalmente a partir da necessidade de implantação de uma estrutura de governança nas empresas familiares e também quando há necessidade de discussão de aspectos jurídicos e societários, que envolvem a família e o negócio, principalmente no sentido de separação. A fundamentação teórica, ela foi baseada em diversos artigos, então, como eu disse, né, eu realizei uma revisão bibliográfica e o que que a gente observa de destaque na literatura? Que a governança familiar, ela pode se valer de diferentes tipos de estrutura, né, a depender do porte da empresa, do tamanho da família. Então, você pode ter um conselho de família, você pode trabalhar a questão do protocolo familiar, ou então até embasar todas as decisões, todo o comportamento daquela família num código de ética. A partir desse levantamento, optou-se por desenvolver um estudo qualitativo com base em casos múltiplos e também na observação participante para que fosse possível realmente capturar todas as nuances e entender o desenrolar e a implantação de fato desses conselhos nesses casos estudados. Então, todas as empresas que compuseram o estudo são empresas de controle familiar e que adotam, né, ou que disseram adotar práticas de governança corporativa e governança familiar. Cada uma das empresas vai ser uma unidade de análise apresentada ao longo do artigo. As empresas atuam todas no Brasil. Os anos de fundação, né, diferenciam entre si. A mais antiga é de 1949, 1960 e 1964, e de segmentos distintos. Então, eu tenho um holding, tenho fabricantes de peças automotivas e também uma empresa que atua no ramo do vestuário. Dentre os entrevistados, além dos membros dessas famílias que compuseram os estudos de caso, também foram entrevistados consultores e conselheiros, com experiência na governança familiar e na governança corporativa, né? Então, eles têm o conhecimento sobre o conselho de família. E aí, a partir do que foi mapeado, né, nas entrevistas realizadas, na observação ao longo do desenvolvimento desse artigo, eu consegui categorizar o que foi capturado, as informações, as quotations, em três categorias: a longevidade da família e dos negócios, a formação dos herdeiros e dos sucessores, e a terceira e última chamada de gestão de conflitos. Então, essas três categorias vão compor os papéis e as responsabilidades do Conselho de Família. Então, como vocês podem verificar, o Conselho de Família ele vai atuar na longevidade da família, por exemplo, por meio da realização de confraternização entre os familiares, para se comemorar os resultados, por exemplo, do negócio,
frente à formação de herdeiros, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento pessoal desses familiares, descobrir quais são as aptidões e as competências, estimulá-los a estudar, inclusive no exterior, para que eles se desenvolvam e encontrem cada qual o seu caminho ou decidam atuar nos negócios da família. Em termos de gestão de conflitos, a gente pode ver que, por meio da inserção, né, de normativos, do Estatuto do Conselho de Família, vai ser realizado, né, a gestão dos conflitos eventuais que possam surgir. Nos resultados, né, que são apresentados de acordo com as três categorias, em termos de longevidade da família, os três casos, eles mostraram que o conselho é a instância capaz de preservar o legado do fundador, das gerações atuais e futuras, e ainda preservar a memória da família, além de ser um órgão que vai promover a interação entre as diferentes gerações. Frente à formação dos herdeiros e dos sucessores, o Conselho de Família ele vai atuar, né, no preparo, como eu disse, desses herdeiros, desses sucessores também, e vão se preocupar com o futuro desses herdeiros e desses sucessores. Será que atuar na empresa é o melhor para eles? É o que eles realmente querem? Né? Então, vai ajudar nesse processo. E na frente de gestão de conflitos, desculpa, o Conselho de Família ele vai atuar justamente para evitar que questões sensíveis dos negócios venha a afetar a relação entre os familiares e evitar também que brigas entre familiares afetem os negócios. Dito isso, a gente consegue aqui, né? Eu trago uma figura para ilustrar a sumarização dos achados desse estudo, em termos de longevidade, da gestão de conflitos e da formação dos herdeiros. E aí eu encerro esse artigo evidenciando, né, por meio desses casos, que o Conselho de Família ele é um mecanismo de gerenciamento de conflitos e para a perpetuidade da empresa, por meio da formação e da qualificação dos herdeiros, que poderão vir a suceder o fundador ou as gerações posteriores. E dentre os desafios que estão na implantação desse órgão e também, né, de gerir os negócios da própria família é a questão do diálogo. Então, o Conselho de Família ele vai atuar na promoção desse diálogo para evitar, inclusive, que conflitos emerjam. Obrigada, viu?